Manhã Bandeirantes está entrevistando os prefeitos da Grande São Paulo. Vocês sabem, a nossa prioridade é a notícia aqui na Grande São Paulo. Nós iniciamos essa nossa nova fase do Manhã Bandeirantes na segunda-feira da semana passada. Já estiveram aqui conosco o prefeito de São Caetano, Zé Auríquio, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o prefeito de Santo André, Paulo Serra. E hoje a gente está recebendo o prefeito Guti, assim que ele é conhecido, em Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado, ou seja, um desafio enorme administrar uma cidade como essa, que aliás é conurbada também, né, com São Paulo, ou seja, o que melhora em Guarulhos melhora para São Paulo e vice-versa também, o que piora para lá atrapalha também, principalmente a zona norte de São Paulo. Prefeito, mais uma vez, bom dia. Eu vou começar falando de saneamento básico. Né? Saneamento básico sempre foi uma questão colocada pela Sabesp em relação a Guarulhos. Eu me lembro quando eu trabalhei na campanha de recuperação do Rio Tietê, isso lá nos idos dos anos 80, e se falava muito que Guarulhos era uma das maiores poluidoras do Rio Tietê. Como é que está essa situação hoje? Bom, mais uma vez, bom dia. Prazer aqui. E essa é uma questão que o mundo inteiro está discutindo, essa questão de sustentabilidade, né? A própria COP28 que a gente vai ter aí para falar sobre o clima, então resiliência climática e obviamente que as questões naturais a gente tem que preservar. E quando eu assumi Guarulhos, 2017, a gente tinha números medievais, como eu costumo brincar, 2% de tratamento de esgoto. 2%. O resto era tudo lançado em natura. Em natura, no Rio Tietê. E realmente esse título, né, Guarulhos ostentou por muito tempo como o maior poluidor do Rio Tietê, que é vexaminoso, mas a realidade hoje é diferente. Graças a Deus, desses 2%, a gente já está chegando a quase 40% de esgoto tratado. Até o final do meu mandato, que se encerra 31 de dezembro de 2024, a gente chega próximo aí a 50% de esgoto tratado. Final de 2028 para 2029, entrando aí de acordo com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né, com a política nacional, a gente chega aí a 100%, universalizar. Então, nessa década ainda a gente consegue dar esse salto extraordinário. Mas isso se deu muito pela estratégia que a gente teve lá atrás. Porque nós tínhamos uma companhia de água e esgoto chamada SAAI. E essa companhia, ela devia mais de 3 bilhões de reais para o Estado. Porque Guarulhos, ele produz 8% da sua água, né? E comprava 92% da água. Então, essa dívida, porque essa companhia trata de água e esgoto, a nossa empresa municipal. Então, Guarulhos comprava água, distribuía para o guarulhense, cobrava do guarulhense e não pagava a Sabesp. Então, isso gerou uma dívida enorme. E aí isso me motivou a começar as tratativas de negociação com o governo do estado. Então, eu comecei lá no governo Geraldo Alckmin, e aí com o Márcio França, de fato, as coisas avançaram. E a gente passou a companhia de água e esgoto, a gente passou esse serviço para a Sabesp, fazendo uma concessão de 40 anos, se livramos da dívida de 3,2 bilhões de reais e resolvemos a água, porque também Guarulhos não tinha água, ou seja, a gente tinha um rodízio enorme na cidade. Mais de 90% de Guarulhos tinha algumas horas com água para ficar 3, 4 dias sem água. É vergonhoso, em 2017 isso. Então a gente começou esse trabalho muito forte e aí resolvemos também, né, começamos o planejamento para resolver o tratamento de esgoto. Então, como eu disse, saltamos de 2%, chegando quase a 40%, final do ano que vem, chegando próximo a 50%. E pegando esse gancho, o senhor é a favor ou contra a privatização da Sabesp? Olha, a gente tem dialogado bastante com o governo do estado. A Sabesp, na minha opinião, é uma empresa pela nossa vivência, né, do que a gente saiu de SAAI, nossa companhia municipal, para a Sabesp, a gente saltou anos-luz. Mas eu acredito na visão do governador. Eu acredito que a privatização pode trazer mais eficiência ainda, né? Então, a gente está torcendo, até mesmo para que consiga colocar mais dinheiro em caixa, para que, de fato, o governo estadual consiga investir mais nos municípios, para que a gente consiga baixar, né, essa meta de universalização do tratamento de esgoto, para que, de fato, a gente consiga chegar aí em 28 mesmo, com o tratamento 100% universalizado, não só em Guarulhos, mas em todo o estado de São Paulo. Então, eu estou acreditando muito nisso. Ele realmente é um cara visionário, que tem muita boa intenção. Então, eu estou acreditando muito na visão dele.
Prefeito, pela primeira resposta que o senhor deu, já dá para perceber que Guarulhos é uma cidade que busca muitas soluções, mas que também já teve muitos problemas. A maioria deles é causado pelo tamanho mesmo, porque é a cidade, talvez, do país, é a maior cidade do país encostada em uma gigante. E essa conurbação que o Sabino falava realmente acaba trazendo benefícios, mas também muitos problemas. Quais são os problemas hoje da cidade que o senhor não depende só de si e não consegue resolver por falta de ajuda? Olha, primeiro que não é só as complexidades de uma megalópole como Guarulhos. Sabe que é difícil em qualquer cenário, com recurso, sem recurso, você administrar uma cidade de 1.300.000 habitantes, segundo o novo censo. Eu acho que tem mais, né? Na minha opinião, caiu 100 mil habitantes, segundo o novo censo. A gente tinha 1.400, caiu para 1.300, mas na minha visão, né, de estar todo dia na rua, conhecer a cidade bem, a gente tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Mas enfim, isso não é a pergunta, mas é muito complexa. Agora, eu acredito que hoje, um dos maiores problemas que nós temos lá, e a gente está conseguindo avançar muito para resolver, é a questão de alagamentos e inundações. E aí falando da complexidade da cidade e também dos avanços necessários, mas com os avanços, como você bem disse, Vitor, traz também uma série de problemas que são ocasionados pelo avanço. Quando o aeroporto de Guarulhos, André Franco Montoro, foi construído, lá na década de 80, o rio Baquiri-Vuguaçu ele teve o seu curso modificado. Porque o aeroporto ele fica no centro do mapa geográfico de Guarulhos. Então, esse rio foi modificado. E com a intervenção humana nessas questões hídricas, é óbvio que a natureza cobra. Então, quando chove muito, não necessariamente só em Guarulhos, mas na cabeceira desse rio que fica em Arujá, a gente tem muitas enchentes nas áreas lindeiras desse rio, né? Por causa dessa mexida humana aí. Então, eu dialoguei muito com o governo do estado para a gente conseguir recursos para fazer um trabalho de macrodrenagem. Infelizmente, não conseguimos. E aí eu não podia ficar assistindo, porque trabalho de macrodrenagem é responsabilidade federal e estadual, muito mais. E aí eu consegui um financiamento com um banco andino de fomento, que é a CAF. A gente conseguiu trazer R$500 milhão para esses investimentos. As obras já estão rodando, estão a todo vapor. A gente está fazendo um trabalho de macrodrenagem gigantesco, alongando e alargando a calha do rio Baquirivu para que a gente não tenha essas enchentes. Então, 70% das enchentes em Guarulhos acontecem em detrimento desse rio Baquirivu. E aí a gente tem aproximadamente 300 mil pessoas que são impactadas negativamente com essas enchentes, que são vários bairros, São João, Lenise, Haroldo Veloso, enfim, todos esses bairros acabam sofrendo muito com essas intervenções. E a gente está fazendo essas obras. Eu acredito que até o final do ano que vem a gente consiga acabar essa obra do rio Baquirivu, né, essa macrodrenagem. E em cima disso tudo a gente vai colocar o maior parque de Guarulhos. Vai ser 5 vezes maior do que o nosso atual maior parque, né, que é o Bosque Maia. Estão levando um pouco mais de qualidade de vida. Mas o maior problema hoje, que eu acho que todos os prefeitos enfrentam, é a saúde pública. Porque falta recurso. Não há dinheiro que chegue. Porque cada vez mais, se a gente pegar de 1970 até hoje, a pirâmide se inverteu. Quem colocava mais recurso em 1970 era o governo federal, depois estadual e depois os municípios. Hoje essa pirâmide se inverteu. Os municípios estão colocando muito recurso próprio na saúde pública. Por exemplo, Guarulhos tem 3 hospitais municipais. E então a gente gasta mais de 1,3 bilhão de reais do nosso próprio tesouro só para fazer saúde pública. Então é muita coisa e muitas vezes os repasses acabam não acontecendo da maneira que teriam que acontecer. Então a gente precisa muito do governo do estado, principalmente do governo federal, custeando saúde pública, principalmente aquelas questões mais complexas, né? Cirurgias eletivas complexas. A gente precisa muito do governo do estado nesse sentido e do governo federal, principalmente. Eu ia pegar o gancho exatamente para falar de saúde, porque eu me lembro quando estava na prefeitura de São Paulo, que tinha um registro de que São Paulo tinha mais cartão SUS, mais portadores de cartão SUS do que habitantes. E a identificação também é que muita gente na Zona Norte vinha de Guarulhos para utilizar os equipamentos de saúde em São Paulo. Esse era um problema que Guarulhos tinha, falta de equipamento ou falta de qualidade no equipamento. Como é que isso avançou, prefeito? A gente fez uma grande reforma no hospital municipal, né, o HMU, está muito melhor. Eu, na minha primeira campanha de prefeito, eu falava
né? A gente tinha feito um estudo ali que faltavam aproximadamente 100 médicos para que a gente conseguisse ter uma saúde um pouco mais acolhedora. E hoje a gente tem aí um número 4 vezes maior do que eu tinha falado que eu ia contratar. A gente contratou mais de 400 médicos na nossa cidade. E hoje o que mais está me orgulhando na saúde, eu entreguei 3 UPAs que estavam totalmente no esqueletão. Começaram a obra, enfim, fizeram a pedra fundamental, fizeram algumas colunas, largaram lá. Eu consegui entregar essas UPAs todas, está funcionando, mas o que mais me orgulha é um projeto que a gente já iniciou, começaram as obras, que é o novo Hospital da Criança, que a gente chama de IG, Hospital Infanto Juvenil Guarulhos, na região do Taboão. Então a gente fez uma PPP, fizemos a bidada ali, como a gente chama, né? Levamos a público, fizemos o certame ali, na B3, então uma empresa, a empresa vencedora começou as obras, então eles vão investir aí 200 milhões de reais numa concessão durante 25 anos, se eu não me engano, e a gente vai conseguir atender o dobro de pacientes, né, de crianças e adolescentes que a gente atende hoje. Então a gente vai dobrar praticamente a capacidade de leitos, então vai ficar bem legal. Então a gente está reformulando. E esse está em processo ainda. Está em obra. A gente entrega até o final do ano que vem esse hospital, que é o IG. Então a gente vai dobrar a capacidade de leitos do nosso atual hospital, que é o Hospital da Criança. Então a gente está avançando bastante. E estou trabalhando muito para entregar 2 andares do Hospital Pimentas, que também é um hospital municipal nosso, que desde que eu recebi, essa ainda é uma das coisas que mais me corroem ainda, que mais me doem, porque eu não consegui fechar ela, não consegui entregar. São 2 andares de um hospital importante, numa região muito adensada. São 2 andares que ainda não foram entregues para a população. Então, estou trabalhando com recurso, acabando obra, para que a gente consiga entregar esses 2 andares. Aí, eu acho que minha meta na saúde, do que estava parado e do que a gente imaginava construir, a gente consegue entregar tudo. Prefeito, aqui nessa rodada de entrevistas que nós estamos fazendo com vários líderes aqui da Grande São Paulo, os nossos ouvintes participam também, vão mandando as questões locais. Moradores de Guarulhos que acompanham a Rádio Bandeirantes estão mandando aqui algumas perguntas. 11 999 048756. Bom dia, Sabino, tudo bem? Aqui é o Wilson do Capão Redondo. Diariamente eu estou em Guarulhos, sou motorista de cargas. Gostaria de perguntar para o prefeito quando serão concluídas as obras lá da Avenida Natália Zarif. Por favor. Muito obrigado. Bom, Wilson, achei que a tua pergunta ia ser do Trevo do Bom Sucesso, que também depois eu emendo sobre o Trevo, que é o que mais me perguntam. Principalmente quem não é de Guarulhos, que conhece um pouco ali, e o povo que mora no Primeiro do Bom Sucesso me pergunta isso, mas primeiro eu vou te falar. Isso compreende essa obra que eu estava falando da macrodrenagem do Baquirivu. Então, essa avenida que ele falou, da Natália Zarif, fica próximo ali ao rio. Então, quando a gente acabar todo o processo de macrodrenagem, né, de alargamento do leito do rio, a gente vai começar a fazer toda a recapagem, o recapeamento dessa importante avenida e de outras avenidas ali na região. Não adianta fazer agora, porque tem muito caminhão entrando, saindo, levando terra. Tá ruim mesmo. O que ele tá falando aí tá péssimo. Tipo, tá a rua, acho que no Iraque encontra melhor. E a gente não esconde nada não. Mas eu preciso acabar a obra, porque senão eu vou jogar dinheiro no lixo. Se eu fizer o recap agora, e caminhão comendo solto naquela obra, vai estourar, então eu vou jogar dinheiro no lixo, eu não posso fazer isso, né? Responsabilidade de dinheiro público. Então, quando eu acabar a obra, que eu acredito que deva ser a parte da macrodrenagem no meio do ano que vem, a gente consegue fazer o recapeamento. No mais tardar no meio do ano que vem, cara. Você vai sofrer um pouco ainda, Guarulhos vai sofrer um pouco ainda, tem uns 6, 7 meses tortuosos aí, mas garanto para você que a gente vai deixar aquilo com um asfalto fantástico, com ciclovia, com o parque do lado que eu citei aqui, então vai ficar bacana. E se vocês me permitirem rapidinho, já talvez antecipando uma próxima pergunta, mas o Trevo do Bom Sucesso que eu toquei aqui. O governador teve comigo, a questão de 3 meses atrás, vistoriando, isso é um pleito da cidade inteira. Quem passa por aquele trevo chama de treva, porque o negócio não anda. E quando eu assumi como prefeito, lá em 2017, eu garanti que eu ia acabar. Só que não é uma obra municipal, é uma obra federal. Então o Tarcísio, enquanto ministro, eu briguei no bom sentido, fui lá reclamar, encher o saco dele. Durante algumas vezes ele falou, não, vamos fazer. E agora, como governador, ele vai ter a chance de entregar. Então, março para abril de 2024, a gente entrega esse Trevo do Bom Sucesso funcionando bem pra caramba. E a Jacupêssego, que é uma obra suplementar que vai ajudar bastante ali no entorno. Tem um ouvinte perguntando sobre a Jacupêssego, né, Ana?
dia a todos da Rádio Bandeirantes, é o Gilmar de São Paulo. Prefeito, a Avenida Jacupêssego, ela vai prolongar até a rodovia Dutra, como era no projeto inicial? Um grande abraço. Vamos lá, então, vocês já viram do prazo, Jacupêssego, março para abril, fica pronta mesmo. E o projeto continua ainda da mesma forma. Ela vai transpor por baixo da Dutra, vai ligar. E aí, quem entende de Guarulhos sabe do que eu estou falando, mas vou tentar trazer para a realidade de quem não entende de Guarulhos. Temos Rio de Janeiro, São Paulo. Então, para quem está do sentido São Paulo-Rio, ela vai conseguir ter um acesso de retorno antes desse trevo do Bom Sucesso, para que a pessoa consiga pegar o retorno e voltar para São Paulo. Estou indo no sentido Rio, consigo fazer o retorno para São Paulo e consigo acessar o outro lado de Guarulhos, que é um bairro chamado Presidente Dutra. Então, desse lado aqui a gente tem o Jardim Cumbica, sentido Rio, São Paulo, sentido Jardim Cumbica, e do outro lado a gente tem o Presidente Dutra. Então, as pessoas vão conseguir fazer o retorno antes do trevo do Bom Sucesso, por isso que é uma obra complementar que vai ajudar muito aquela região, e também você consegue cair para dentro do outro lado da cidade, que é no bairro do Presidente Dutra. Então ela vai transpor. Olha, prefeito, eu queria falar também de transporte, né? Porque hoje a mídia está publicando que o governador Tarcísio de Freitas declarou que há duas prioridades em relação à metrô. Além de terminar a linha 6, que está sendo feita agora, nós vamos ter a linha 20, que vai ligar até o ABC, e a linha 19, que vai ligar Guarulhos ao centro da cidade. O senhor está esperançoso nisso? O que isso vai significar? A gente está trabalhando todos os dias. São recursos, obviamente, do governo do estado, através da iniciativa privada, né? Fazendo os projetos executivos, depois a licitação. Mas todos os dias a gente está trabalhando muito, porque tem que trabalhar a quatro mãos, porque existe desapropriação, sondagem, uma série de coisas. Então, a gente está sendo muito parceiro do governo do estado, porque a gente quer isso o quanto antes. Então, eu tenho um time dedicado só para a questão do metrô, para a chegada do metrô em Guarulhos. Segundo o próprio governador, as perspectivas que ainda nessa década, mas estamos em 23, você está falando em 29, mas a gente esperou muito, né? E está andando bem. Então as desapropriações já foram feitas, a maior parte delas, projeto executivo contratado. Então eu acredito sim no cronograma, que ainda até 28, 29 a gente consiga ter essa ligação. Vai ser a primeira cidade do estado de São Paulo, que não é capital, obviamente, só tem metrô na capital, que vai receber o metrô. Então vai ser algo extraordinário. É a segunda cidade do estado em população também. E para vocês, só aqui para quem é ouvinte e não manja muito de Guarulhos, o maior movimento pendular que existe de transporte entre cidades do Brasil é Guarulhos, São Paulo, São Paulo, Guarulhos pela Dutra. Enfim, então a partir do momento que nós tivermos esse metrô, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir aliviar muito o trânsito também da Dutra. Vai ser algo fantástico, ganhar tempo, qualidade de vida. Então por isso que a gente está trabalhando demais para receber lá essa linha do metrô. E em paralelo, a gente está trabalhando com o próprio governador uma outra alternativa não seria um VLT, mas um aeromóvel que a gente chama, para fazer um semicírculo na cidade de Guarulhos, principalmente nas áreas mais adensadas. Saindo do aeroporto, onde nós temos aquele aeromóvel que vai ligar no último terminal do trem. Então, sai do CPTM do trem, da linha 13 Jade, liga até os terminais do aeroporto, e a gente está propondo, junto ao governador, vamos ver se a gente consegue financiamento, para fazer um semicírculo ligando do Secap, que é o bairro do aeroporto ali, pegando Presidente Dutra, Bom Sucesso, que é uma área gigantesca, um bairro muito adensado, muito populoso, e o Pimentas, que também é um outro mundo, é uma outra cidade gigantesca. Então a gente quer fazer esse semicírculo para facilitar o transporte do guarulhense por Guarulhos, evitando a Dutra também. Então, conseguindo dar mais qualidade e dinamismo para eles. Então esse é o projeto que a gente está trabalhando também. Prefeito, o senhor falou sobre o aeroporto, o principal aeroporto do país, muito do fluxo de pessoas que passam por Guarulhos tem relação com esse aeroporto, que é federal, com sede da iniciativa privada, mas eu queria perguntar, economicamente falando, grana, Guarulhos, não é depende, mas Guarulhos precisa do aeroporto ali? Pelo fluxo de carga, pessoas e etc? Com certeza, com certeza. A cidade começou a se desenvolver muito, ela virou outra cidade a partir da construção do aeroporto, na década de 80 ali. Então, aí virou
uma aerometrópole, como a gente chama, né? Então, todas as cidades... Antigamente, cidade tinha que estar perto de rio para se desenvolver bastante e tal, a questão da agricultura. E agora, as cidades que mais se desenvolvem são aquelas que têm aeroportos robustos. E a gente tem o maior da América do Sul. Então, obviamente que é muito importante para nós, faz a nossa economia girar, são pagadores de impostos, mas a gente tem uma batalha com eles. Eles, anteriormente ser uma concessão, anteriormente ser o governo federal que tocava pela Infraero, né, o ente federativo hierárquico não paga imposto para o município. Né? Então a União não paga imposto para o município. Só que aí mudou a chave, virou concessão. Então nós estamos batalhando para conseguir cobrar o IPTU do aeroporto, porque eles não pagam o IPTU. E há quantos anos já? Olha, desde o início da concessão. Tenho medo de errar número aqui nesse sentido, porque eu não sei exatamente, mas com certeza há 15 anos a gente já tem, que é o período da concessão mais ou menos, no mínimo 15 anos. A gente pode retroagir 5, né? A gente não pode retroagir mais do que 5. Então, hoje, algo em torno de 60 milhões de reais por ano deixam de ser recolhidos para os cofres municipais em IPTU do aeroporto. Então a gente está falando algo em torno de 300 milhões de reais que a gente poderia complementar os nossos caixas para fazer uma série de coisas. E principalmente porque o aeroporto traz progresso, mas ele traz problemas também. Toda hora, cada minuto, avião decolando e pousando, despejando combustível na nossa cabeça, na nossa atmosfera, e a gente sabe, isso são estudos, né, que a gente pesquisa, a gente sabe, é no pouso e na decolagem onde tem mais empuxo a aeronave e onde ela mais despeja combustível. Então, a fuligem fica no quintal das pessoas. A gente pode ver, a pessoa limpa de manhã, à tarde tá tudo preto o quintal. E essas nanopartículas a gente absorve. Então, isso atrapalha e atrapalha muito a saúde. São estudos que nós temos em Guarulhos também. Então, é mais do que justo ser pago para que a gente consiga investir na cidade, em qualidade de vida, em saúde. Então, a gente está batalhando. A gente ainda não teve êxito para cobrar, mas a gente está batalhando. Em que pé está essa batalha? Ainda está na esfera administrativa, né? Eu acredito que no mais tardar, até o final desse ano a gente lance essas cobranças, mas eu também deduzo que o aeroporto vai judicializar a questão. Então não é uma coisa que está próxima de ser resolvida. Não tem espaço ali mais para o aeroporto crescer, né? Olha, espaço aberto, vago ali, não existe. O sítio aeroportuário ele é muito grande. Então a própria concessão do aeroporto, eles estão reformulando, fazendo um retrofit ali, para conseguir ter mais capacidade de voos. Hoje nós estamos falando aí que eles têm uma capacidade de 55 a 60 milhões. Eles querem chegar com o mesmo sítio aeroportuário, aproximadamente eles dizem pelos estudos deles que eles conseguem chegar até 80 milhões de passageiros, né? Então 55 a 60 milhões de passageiros, acho que eu falei voo, não. 55 a 60 milhões de passageiros. Eles têm um estudo que dentro do sítio aeroportuário consegue chegar a 80 milhões. Hoje, antes da pré-pandemia, foram 40 milhões de passageiros. Esse ano deve bater esse número. Deve chegar a 40, 41, alguma coisa nesse sentido. Então, ainda dá para quase que dobrar o aeroporto pelo esse retrofit que eles estão fazendo, para que não precise pensar em expansão de fato em área territorial. Prefeito, só para pegar o gancho de IPTU, que o prefeito falou de IPTU do aeroporto, IPTU está sem reajuste lá em Guarulhos, né? É eleitoral ou de fato o senhor conseguiu uma conta lá para não aumentar IPTU, prefeito? Olha, eu era vereador, contar uma história rápida aqui, se eu estiver falando muito, vocês me cortam, aí eu paro e vamos pro outro assunto. Importante. Pelo amor de Deus. Mas eu, enquanto vereador, foi uma batalha que eu comprei muito forte com o município, porque o prefeito da ocasião, que era o prefeito do PT, ele aumentou absurdamente o IPTU, explodiu o IPTU, pôs na estratosfera. E eu, enquanto vereador, comecei um movimento muito forte contra esse aumento do IPTU. Isso faz me lembrar a Martaxa aqui em São Paulo. Pô, eu dei um apelido lá pro prefeito na época, é normal da oposição, mas estava afetando muito o guarulhense. E aí, em 2016, eu fui candidato a prefeito e falei, pô, eu defendi isso, eu não posso ser hipócrita. Eu falei, e era muito alto mesmo, né? Comparado com outras cidades do Brasil, era muito alto esse IPTU. Eu falei, olha, eu vou congelar o IPTU. Eu falei isso, vou colocar no meu plano de governo. Coloquei no plano de governo. Ganhei a eleição. Aí cheguei pro meu secretário de Fazenda e falei, agora tem que congelar. Resolve aí. Não tem como. Eu falei, tem que honrar. Mas não tem. Eu falei, tem que fazer. Ou seja, a gente cumpriu os 4 anos congelado do primeiro mandato. Aí no segundo mandato, na eleição,
O secretário fazendo, você não vai cometer a loucura de falar que você vai continuar com o IPTU congelado. Cara, eu falei, ainda tá alto pro povo pagar, a gente tem que congelar. Ele, não, mas não dá, cara, a gente vai quebrar a cidade, não tem como. Eu falei, você vai dar um jeito, isso é bom, eu não te coloquei aqui à toa. Você se vira nos 30. E fui lá e falei de novo, mais 4 anos. Então a gente tá há 7 anos, vamos completar o 8º ano que vem, de IPTU congelado. E congelamento significa dizer que não aumenta nem um centavo, nem correção. Então o cara pagava lá em 2017... R$100 por mês de IPTU, ele está pagando agora, novembro de 2023, e vai pagar em dezembro de 2024, R$100 de IPTU. Se ele não mexeu na casa dele, não construiu mais, é o mesmo IPTU, não mudou nada. E nesses 7 anos, o que a gente apurou de economia para o cidadão guarulhense, a gente está falando em 1 ano e meio de economia. Ou seja, o cara pagou 7 anos, salvou 1 ano e meio, só nos reajustes naturais que teriam que ser feitos. Então, realmente, eu sou adepto dessa política de diminuir impostos. Eu acredito que... Eu estava até falando lá embaixo. O Brasil é muito bom. O Brasil se autorresolve se não tiver muita gente puxando para um lado para o outro e atrapalhando a vida. Então, muitas vezes o político, o gestor que não atrapalha já está ajudando demais. Então, a gente congelou lá, está congeladinho. Uma coisa rapidinha, né? O meu secretário está fazendo, existe uma resolução, tal, o governo federal precisa criar a taxa do lixo, tal. Não tem jeito, vai ser judicializado, você tem que fazer, tal. Eu fui criar a bendita taxa do lixo. Cara, a população ficou maluca, me encontrava na rua e cobrava de maneira dura. Não tô falando desrespeitosa, de maneira dura. Quando o cara vem e te xinga, você até releva, imagina que pode ser de outra grupo corrente política, mas a população vê, Guti, votei em você, continuo acreditando, mas tá duro pra mim. Mesmo que você pode achar que essa taxa de R$8, R$9 é pouca para você por mês ou para algumas pessoas, para mim, às vezes, é 2 litros de leite que eu compro para deixar em casa. E eu acreditei em você. Você tá prejudicando a minha família. Desse jeito, cara. Mas eu ouvi muita gente assim, dura comigo no sentido de te fazer mal mesmo, interior. Aí eu falei, eu preciso revogar esse negócio. Deu 3 meses, eu revoguei e devolvi a taxa para todo mundo. Paguei para todo mundo. Devolveu? Devolvi para todo mundo. Meu secretário da Fazenda, mais uma vez, ficou maluco. Eu falei, cara, a hora que você for pra rua, parar de viver de tabela, de Excel, você vai ver a realidade. Não tem jeito. Se vira nos 30. Acredita em você. Se é bom, você vai dar um jeito. E aí tá indo até hoje. Ô Lupato, falar em aumento de imposto, daqui a pouquinho nós vamos falar de aumento de ICMS, né? Sim, com certeza. Que não tem nada a ver com a Prefeitura de Guarulhos, diga-se de passagem. Eu queria perguntar para o senhor prefeito, como que está aquela situação dos refugiados afegãos no aeroporto, que ficaram ali acampados, alguns conseguiram sair, outros continuavam. Como é que está essa situação? Como que Guarulhos consegue ajudar isso também? Bom, bacana a tua pergunta, Vitor. A gente tem ajudado e muito. Essa é uma política nacional que, na minha visão, o governo federal ele acabou ficando um pouco omisso. A gente cobrou algumas vezes, ele apareceu, acaba ficando omisso. Então, a gente não tem previsibilidade. A gente não sabe quando vai chegar um avião com afegãos refugiados. Não tem como saber. A gente não sabe se esse mês vem 100, 50, não vem ninguém, vem 300. Né? Então, primeiro de tudo, o governo federal também não tem essa previsibilidade. Isso atrapalha muito a gente para a gente se planejar. Segundo, não existe uma política nacional séria para você fazer o acolhimento desses refugiados. Não existe. E a gente vem pleiteando isso muito com o governo federal para que, de fato, a gente consiga ter uma política séria. Eu até acionei e pedi para a Tabata Amaral, deputada, para nos auxiliar, porque ela é bem afeta a essa causa. Eu falei, olha, eu tenho um projeto de lei aqui tornando as cidades aeroportuárias como cidades aeroportuárias internacionais como cidades de fronteira. Porque a gente não tem fronteira terrestre, obviamente. O Guarulhos não faz fronteira com nenhum país. Mas nós temos a maior fronteira da América do Sul, que é o aeroporto. E a maioria dos voos da Ásia chegam em Guarulhos. Da América do Sul chegam em Guarulhos. Então, onde esses caras vão ficar, se estabelecer primeiramente? Em Guarulhos. Então eu falei, a gente precisa criar algo nesse sentido. Eu venho cobrando o governo federal nesse sentido para criar uma política imigratória mais satisfatória, porque praticamente não existe. E eles estão batendo cabeça por lá. Então, primeiro, que se a gente é reconhecido como uma cidade que faz fronteira, uma política nesse sentido, a gente consegue receber recursos internacionais. A gente consegue acessar recursos internacionais. Então a gente consegue fazer muito mais coisas. Mas hoje, respondendo objetivamente, nós temos aí
3 e vamos para o 4º abrigo que acolhe esses refugiados. A gente tem aula de português para essa galera, é uma cultura totalmente diferente, né? Enfim, a gente está aprendendo com eles muita coisa, até a alimentação tem todo um escopo diferente, o que eles podem comer. Então, a gente está ajudando e muito, né? A gente tem recebido ajuda do governo estadual, do governo federal ainda é bem menor, mas a gente está acolhendo. E não é uma obrigação nossa. A obrigação cívica, moral mas obrigação legal não é. Quem faz política internacional é governo federal. Então, eles ainda, de vez em nunca, socorrem a gente quando a gente grita bastante, mas ainda não existe uma política pública séria para isso. E precisa existir, porque hoje são os afegãos. Amanhã pode ser qualquer outro povo que venha se refugiar. Pode ser palestino, pode ser. Palestino, Como tá ucraniano, acontecendo agora, enfim, né? o Sim. mundo tá maluco. Então, a gente precisa ter uma política séria imigratória para que a gente. E também uma política séria de interiorização. Porque o que acontece? Rapidinho para explicar para vocês aqui. É que sou meio que apaixonado pelo tema também. Mas, por exemplo, se a gente pegar a Venezuela, os venezuelanos ainda continuam vindo para o Brasil, o que acontece? Na fronteira com o Brasil, né, por exemplo, capital lá, Manaus, eles, muitas vezes, o governo federal ajuda na interiorização. Ou seja, manda 5 para Guarulhos, 12 para São Paulo, 20 para o Rio de Janeiro. Então, consegue dar uma ajuda. Não estou falando que eles estão em bons lençóis lá, não. Também está complicada a situação. Né? A Acnur vem relatando para a gente como está lá também. Mas, enfim, então a gente tem que ter uma política séria de interiorização. Chegaram 300 afegãos. Vamos mandar 5 para o Rio, 7 para Porto Alegre, 8 para o Recife. Para ajudar um pouquinho cada um, a gente consegue acolher da melhor forma possível. Então, a gente está brigando muito por essa política também. Não tem política para esses imigrantes, mas tem o Ministério dos Direitos Humanos, né? Uma contradição. Eu queria agradecer a presença do prefeito de Guarulhos, Gustavo Costa, o Guti, hoje aqui no Manhã Bandeirantes, nos nossos estúdios, nessa rodada que nós estamos fazendo de conversas com prefeitos da Grande São Paulo. Prefeito, um prazer, vamos ficar em contato, porque o Manhã Bandeirantes vai acompanhar tudo que acontece em Guarulhos também. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Sabino, Manhã Bandeirantes, obrigado. Pô, não deu para falar nem 5% das coisas lá. Meia hora passa boas. rápido. Obrigado. Mas só mais, se me derem 30 segundos. 8 de dezembro, aniversário de Guarulhos, vai ser uma festança muito bacana. Estão todos convidados, né? Vai ser bem legal. Então, queria fazer esse convite. 463 anos, 463, a nossa velha senhora vai fazer. Estão todos convidados para a nossa grande festa ali na região do Continental. Boa, obrigado, prefeito. Boas festas lá. Obrigado, prefeito. 11